As produções cinematográficas nacionais sempre tiveram seus altos e baixos durante a história do cinema. Momentos de maiores investimentos e momentos de completa estagnação. Filmes voltados para o público infanto-juvenil também seguem esse formato, com algumas diferenças aqui e ali. Segundo João Batista Mello, escritor de Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil, é impossível pensar em cinema infantil no Brasil antes dos anos 50. Foi somente em 1952 que o primeiro filme nacional voltado para este público chegou nas salas de cinema. Sinfonia da Amazônia, uma animação de Anélio Latini Filho. Depois disso, poucas produções pensadas para este público foram feitas, e foi somente com o desenvolvimento e consolidação da televisão no Brasil que o cinema voltaria a pensar nesse público. Foi o crescimento de produções audiovisuais para a TV que influenciaram as produções cinematográficas, tanto no caso dos Trapalhões como no caso da Xuxa, anos mais tarde. Nos anos 70, o cinema começou a ganhar longas pensados para toda a família e que tinham como público-alvo as crianças, como produções regulares do grupo Os Trapalhões. Depois dos anos 70, a produção de conteúdo cinematográfico assumidamente infantil deu um salto gigantesco, chegando a produzir uma média de quase 3 filmes por ano na década de 80. Levando em consideração a lista de filmes classificados como infantis por João Batista Mello, foram produzidos 29 filmes entre 1980 e 1989. Desses 29, apenas 4 não têm uma relação explícita com a televisão ou com alguma publicidade. O formato de série que vira um filme original atrai os telespectadores que acompanham os programas na televisão, por meio da política do reconhecimento, ao mesmo tempo em que está comprometido com a criação de um produto original. Esse tipo de associação com programas, personalidades ou conteúdos já consagrados garantia o retorno financeiro necessário e permitia um menor apreço na elaboração das histórias, já que o público estaria presente independente delas. Na questão financeira, além do retorno de bilheteria, marcas que usavam programas de TV para fazer propaganda de seus produtos, agora enxergavam oportunidades também no cinema por intermédio desses novos filmes. Um exemplo reside nos créditos de abertura de A Princesa Xuxa e os Trapalhões, que são uma peça publicitária do caldo de galinha Mage, ou a propaganda do biscoito passatempo em Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas. Em relação ao conteúdo que se direcionou ao público infantil nas salas de cinema do Brasil, vale mencionar que no início dos anos 2000, após a retomada, as produções estreladas por Xuxa Meneghel continuaram significativas. Durante toda essa primeira década, Xuxa faz jus ao título de rainha e quase sozinha reinou nas salas e nas telonas distribuídas pelo país. Os Trapalhões, mesmo sem sua formação clássica, ainda com alguma força, continuaram e levaram milhões de crianças e familiares aos cinemas. Algumas outras produções também ganharam destaque e conquistaram a crítica especializada, como o filme homônimo do Castelo Rá-Tim-Bum. Em 2015, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, divulgou a pesquisa com filmes brasileiros com mais de 500 mil espectadores entre 1970 e 2015. Dentre os 100 primeiros da lista, 34 podem ser considerados filmes infantis. Destes, 33 são estrelados pelos Trapalhões e ou Xuxa. Todos eles atingiram mais de 2 milhões de espectadores. Outro fator importante de se destacar é que as produções infantis desse período, mesmo sendo extremamente mercadológicas, incentivaram uma produção em gêneros pouco trabalhados no cinema brasileiro, com a fantasia muito visível principalmente nos filmes estrelados pela Xuxa e nas animações nacionais. Portanto, para falar um pouco desse gênero, vamos contar um pouco também sobre a história das animações do Brasil, que estão intimamente ligadas ao público infanto-juvenil. A fantasia esteve presente praticamente em toda a história dessa técnica, como no já citado Sinfonia Amazônica de 1953. O primeiro longa-metragem animado que tem grandes inspirações em fantasia dos estúdios Disney trazia o índio Curumim interagindo com o folclore brasileiro, como a Yara em Cassiopeia de 1996, o primeiro filme em animação 3D brasileiro 100% digital,
que por pouco não foi o primeiro mundial, perdendo por uma diferença de meses para Toy Story. Esse trazia a invasão que sofreu o planeta localizado na constelação que nomeia o filme. Já Minhocas, primeiro longa de stop motion nacional, trazia a história de uma jovem minhoca que desejava fazer amigos. Além dos pioneiros, temos as obras animadas responsáveis por grandes bilheterias, como é o caso das produções da Turma da Mônica, que engloba todos os Cine Gibi, sendo As Aventuras da Turma da Mônica, de 1982, que junto com Lino, Uma Aventura de 7 Vidas, 2017, são as animações brasileiras que lideram o ranking de maior público. A fantasia também é um dos gêneros mais prestigiados pela crítica, como é o caso do filme O Menino e o Mundo, de 2013, de Alê Abreu, que atingiu um feito louvável de ser indicado ao Oscar de melhor animação, com uma obra que aborda de uma forma delicada, sensível e didática a busca de um garoto por seu pai e como o mesmo se relaciona com o ambiente, usando como recurso o poder da imaginação de uma criança, o que permitiu à obra abusar de fantasia e metáforas. Atualmente sofremos com um declínio na produção cinematográfica infanto-juvenil, tanto as animações como os longas live action. Isso também tem ligação com a televisão. Usando de desculpa a proibição da publicidade infantil e a competição com a internet, a TV aberta praticamente extinguiu com a programação infantil, e seguindo a lógica que se fez nos anos 70 até o começo dos anos 2000, em que os filmes iriam basear suas histórias e focar seu investimento. O último programa de sucesso que era voltado para as crianças foi no SBT, o Bom Dia e Companhia, que foi finalizado em 1º de abril de 2022. Se analisarmos o que era transmitido no horário, vemos 0 produções brasileiras. O ponto forte da emissora são as novelas infantis, que foram os últimos exemplares de produções televisivas de canais abertos que foram para a telona, com os 2 filmes de Carrossel que levaram quase 4 milhões de espectadores ao cinema. Graças aos investimentos de canais pagos e streaming, ainda tem se produzido fantasias animadas brasileiras e alcançado cada vez mais espaço no mercado, como Peixonauta, Galinha Pitadinha, Show da Luna e Meu Amigãozão, que migraram como produtos audiovisuais de diversas plataformas como televisão, YouTube, para ganhar suas adaptações em longa-metragem nas telonas. Então, quase toda a programação infantil do país, tanto em conteúdo vindo de fora quanto em produções feitas aqui, se concentra fora da TV aberta. E a TV paga praticamente o único espaço com poder financeiro para criações nacionais. O canal Gloob, que é da Rede Globo, conseguiu emplacar 3 filmes em 4 anos, todos saídos do seriado Detetives do Prédio Azul, alcançando grandes bilheterias. Por fim, os últimos grandes sucessos da fantasia infantil vieram de outra mídia base, adaptações de quadrinhos. Foi quando a Turma da Mônica foi aos cinemas em live action. Os filmes juntos arrecadaram por volta de 15 milhões de reais e foram elogiados pela crítica especializada. Uma série está sendo feita e espera-se continuações e spin-offs vindos por aí. Fica claro com esses números que produções voltadas para este público possuem um retorno financeiro muito mais certeiro do que os demais. O público infanto-juvenil tem um poder muito grande de levar pessoas ao cinema e movimentar esse mercado. Investir em produções infanto-juvenis possui um retorno financeiro muito viável, mas não só pensando no agora. O público infantil de hoje será no futuro o público adulto que frequentará o cinema. Portanto, pensar no cinema infantil também é pensar na formação do público e na afirmação do cinema nacional. Matamos o engordo das recomendas, livro moderno caindo no chão, pipoca moderna com saco duro, pra estrangular para nos